Olá, boa noite a todos. Mais uma live do Movimento Petrópolis. Hoje com a amiga Marise. Boa noite, Marise. Boa noite, querido. Vamos Vamos nós. apresentar a live de hoje, então. Hoje Vamos. a nossa live é sobre o colapso que te pariu, uma bela expressão para a gente falar sobre o cotidiano da pandemia, né, Marise? Isso. Boa E, noite. Pode e o falar, nosso, Michel, o depois eu nosso dou os objetivo hoje não é falar tecnicamente sobre a pandemia, o colapso, né? O Movimento Petrópolis, que sempre faz lives de produção de conteúdo, sempre muito técnicas, com gente com conhecimento técnico no assunto. Então, traz médicos, traz pessoas com conhecimento profundo. Dessa vez, abriu espaço para um bate-papo entre amigos. Então, a nossa pretensão hoje não é esgotar o tema, não é fazer uma análise, mas é a gente tentar humanizar esses números que parecem implacáveis. Hoje, mais uma vez, um número triste, 3.650 mortos nas últimas 24 horas. Em um ano, são mais de 300 mil brasileiros, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos parentes. Atualmente, todo mundo conhece alguém que está assustado com essa doença, tem algum parente, algum conhecido que está ou em isolamento, tentando se cuidar, não transmitir, ou internado no hospital. Então, inicialmente, a gente homenageia todas as famílias, a gente coloca o nosso coração e a nossa oração para todos que sofreram e ainda sofrem nessa pandemia. Bom, feito esse lamento, essa tristeza, vamos dizer que a live de hoje é para ser uma live leve, né? Não é para a gente ficar se martirizando disso. Mas é para a gente tentar fazer um entendimento do cotidiano de quem tem vivido a pandemia sem conseguir fazer o isolamento que gostaria. Né? Acho que isso é muito importante para as pessoas que têm conseguido fazer o isolamento. Então, a gente tem visto nos últimos dias muita gente pedindo com muita veemência o lockdown. E talvez algumas pessoas não tenham compreendido que, para muitos trabalhadores, para muitos pequenos empresários, gente que tem um negócio pequeno, próprio, que toca o próprio negócio, que lockdown é sinônimo de fome, de desemprego. E isso traz uma outra insegurança, que é ali uma disputa, né, um dilema com a doença. Então, a gente vai tratar disso de maneira leve, amigável, um bate-papo de amigos. E eu queria pedir para a Marise se eu podia começar declamando um poema que eu acho que tem a ver com a nossa conversa inicial, Marise. Você me permite? Por favor. Já estou vendo que nós temos o nosso poeta querido aí assistindo, o Álvaro. Um monte de Opa! gente linda aqui assistindo, que eu amo. É bom, né? É bom sentir essa energia aí do outro lado, né? E só para dizer também sobre isso que você falou da leveza, né, o Michel, é preciso manter a energia da alegria elevada, mesmo nesse ambiente terrível, que, como você disse, na minha família tem gente entubada, já perdi parentes, já perdi amigos, eu acho que é o que você falou mesmo, está todo mundo já carregando a pandemia já no corpo, né, na alma. Então, mas a gente tem que manter esse espírito alegre, porque a gente não pode adoecer mentalmente, né? Primeira coisa que a gente precisa. E tá junto, tá unido aqui. Então, por favor, traga poesia para a gente aliviar a dor. Como o nosso tema é tratar do cotidiano da pandemia, eu escolhi um poeta que falou sobre o cotidiano de um trabalhador, né, que é o nosso tema principal aqui hoje. Um poeta que, se você deve gostar, eu imagino que sim, porque a gente sempre se encontra, né, mas a gente se conheceu
A gente se encontra sempre em ocasiões, em lugares muito bacanas, né? Sempre tem Hum, um evento bom, Marisa está lá. Então, é, eu meu descobri caso. que quando eu vou nos lugares bons, Marisa está presente. É sempre um lugar animado, espírito bom, gente alegre. Marisa está sempre lá. Foi assim que a gente se conheceu, né? Caçadora de coisas bonitas. Tem que ser, né? Exatamente. Não tem jeito. Então, o poeta é o Chico Buarque, naquela música Cotidiano. E Uhum. ela começa assim: todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor. E me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Marise, como é que era o seu cotidiano antes da pandemia? Como é que era a sua vida? Conta pra gente. O que Marise estava fazendo da vida, construindo, exercendo, antes dessa pandemia aparecer? Como é que era o seu cotidiano? Primeiro, saudações a Chico Buarque e aos nossos queridos e grandes poetas, né? As pessoas que fazem a nossa cultura aí, que nos ajuda tanto a manter essa alegria, né? Então, precisamos muito saudar esse povo artista que nós temos, né? Então, antes da pandemia, eu estava dando aula como RPA, professora contratada do município, né? Para quem não me conhece, sou Marisa Zanelato, uma pessoa comum que faz parte aqui do Movimento a Petrópolis, eu, Michel, Ana, Daniel, Viviane e Ana Luísa. A gente se uniu para fazer um movimento, né? E eu adoro movimento. Como o Michel falou, vamos fazer movimento, vamos fazer poeira que a gente faz as coisas acontecer e agrega pessoas, né? Acho que é muito importante estar fazendo movimento. Então, antes da pandemia, eu estava dando aula, né? Eu sou formada minha formação é em pedagogia, tenho especialização em psicopedagogia, que, aliás, eu fiz aproveitando a pandemia, tentando tirar o suco da pedra, né? Fazer algo valer, que, na verdade, isso foi um presente do meu irmão, que me ajudou, porque eu passei muito aperto nessa pandemia, ainda estou passando, porque assim que iniciou a pandemia, né, muitos já devem saber, a primeira coisa que aconteceu com os RPAs foi ser banido, ser deixado de ladinho e se vira aí o que vocês conseguem fazer. Se a gente precisar, a gente chama. Aí vocês voltam, né? E RPA é educação, é saúde e é assistência social. Então é muita gente que ficou que já não estava muito amparado, porque é um sistema muito precário, que eles usam uma mão de obra muito qualificada, né, preparada, mas baratinha, né? Vamos pegar esse povo, vamos botar eles para fazer o trabalho direitinho, mas vamos pagar bem pouquinho. E, enfim, cheio de vários outros problemas, né? Vindo a pandemia, isso aconteceu. E eu fiquei sem trabalho, fiquei vivendo de economia. O meu filho estava trabalhando, eu moro com 2 filhos, eu tenho 4 filhos, moro com dois, os 2 caçulas. O meu filho estava numa empresa grande da cidade. Essa empresa, mais um tempinho depois, uns 2 meses, eu acho, não sei data, gente. Eu acho que muita gente está igual a mim, eu não sei muito data nem hora, né? Com esse negócio de pandemia. Mas logo depois ele também foi mandado embora com mais 300 pessoas. Então, ele segurou a onda um pouquinho, mas a gente vai tendo aquelas reservas, teve a rescisão dele, e aí foi segurando a onda. E veio o auxílio de R$ 600, a importância do auxílio para a gente poder ter o isolamento social, né, dar uma parada, que recebeu eu e a minha filha caçula Luísa. Então, deu R$ 1.200, né? Então, que é o que deveria ser, né? R$ 1.200, o auxílio, não R$ 600, mas enfim, era 600. E aí isso segurou a minha onda, até para poder fazer o isolamento. E aí aproveitei, fui fazer uma especialização e fui, né? Até que Daniel também foi
despedido e a gente foi trabalhando assim com essas reservas. E aí no final do ano, depois que acabou o auxílio, eu ainda consegui um trampozinho freelance que segurou 2 meses. E aí acabou isso também, né? Porque acabou o auxílio. Eu fiquei usando de novo, restinho aqui, restinho ali, para conseguir me manter. E aí agora, em fevereiro, eu já sem reserva, eu moro de aluguel, né? Eu e os meus 2 filhos caçula, a gente nada junto. A gente. Eu fui tentar um emprego, fui tentar um trabalho, qualquer coisa. Eu preciso trabalhar, eu tenho que fazer qualquer coisa. Eu costuro, eu faço comida, eu faço rejunte, o que quiser eu faço, mas eu preciso fazer qualquer coisa. Aí uma querida amiga minha, que tem uma loja no comércio, eu pedi e ela me encaixou lá. Não sei nem se ela podia, mas ela me encaixou lá, né? E eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a pegar ônibus cheio, lotado, cheio, lotado. E aí você pensa como fazer distanciamento, né? Como fazer isolamento social. Se a gente não tem condição de comprar comida, de se manter em casa, se o auxílio agora é vergonhoso, né? É um vexame, né? Enfim, ainda restrito a uma pessoa por família, né? E aí é isso, Michel. Eu acho que antes da pandemia a gente estava tentando, né, fazendo, mas agora com a pandemia, aonde o Estado deveria estar agindo, né? Porque o problema não é a pandemia. Acho que o nosso maior problema é a falta de intervenção de política pública do Estado com o seu povo, né? E não é economia, não é dinheiro agora. Agora a gente tem que cuidar da vida, né? É da nossa saúde, é de proteger os mais frágeis, né? E para isso é preciso ter política pública, né? Então, a minha vida era isso, eu estava dentro de sala de aula, né? Outra grande questão, né? As voltas às aulas aí, como é que fica essas crianças, essa geração que já está no segundo ano, perdendo muito. Quem conhece a realidade de escola pública sabe que as crianças de segundo ano muitas vezes não estão nem alfabetizadas. Já vi que tem umas professoras queridas aí assistindo, sabe bem do que eu estou falando, né? Então a gente tem muito problema, né? Muita coisa. Mas eu vou deixar aí você me perguntar, senão eu vou ficar falando que eu sou uma matraca. Nossa, você já deu um panorama ótimo dos assuntos que a gente vai percorrer aqui. Fez um baita de uma apresentação, de um resumo. Então, você estava trabalhando na prefeitura, naquele regime de contrato autônomo, né? E aí, quando veio a pandemia, a prefeitura rompeu aquele contrato e jogou todo mundo ao vento, né? Quem tinha reserva tinha, aquele tipo de reserva de contrato, como você disse, é precarizado, né? Então não tem FGTS proporcional, férias proporcional, nenhum tipo de seguro-desemprego, nada disso, né? Não. É disso que a gente está falando de A gente precarizado, né? ganha o dia trabalhadinho ali. O dia que você vai da escola, você ganha, né? E quem sabe a realidade do professor, né? Sabe que o professor nem trabalha só na escola, né, Michel? A gente trabalha de manhã antes de ir, né? No meu caso, trabalhava à tarde, e de noite, quando chega, continua trabalhando. E eu sou uma apaixonada na educação básica. Aliás, eu queria até falar uma coisa, né? Eu acho muito importante a gente estar falando e a gente estar aqui entre amigos, e eu acho que a ideia aqui é reverberar o assunto, é a gente ser multiplicador, né? Porque a gente está falando, tem certeza que todo mundo concorda com a gente, mas trazer, né, à tona, né, trazer para o diálogo com todas as pessoas que a gente tem à nossa volta, porque a gente lida com todo tipo de gente, com todas, não, que todo tipo que eu digo assim, que não tenha, que não coaduna exatamente com o que a gente está falando, com o que a gente vê. Então, mas é importante a gente trazer reflexão às pessoas, né? E essa falta de amparo à educação, à ciência, tá acabando com o nosso país, né? A gente precisa, para ter cidadania, para ter liberdade, para ter autonomia, a gente precisa de valorizar educação pública e ciência, e a gente está perdendo muito, né? Então, é uma bandeira que a gente precisa levantar junto com a saúde, né? A gente não pode deixar uma coisa por causa da outra, pelo contrário, a gente tem que estar lutando, segurando todas as pontas, para que a gente consiga emergir. E para isso, né, Michel, eu tenho sempre a impressão que não é de cima para baixo, né? Que vai ter que ser por nós. Então, acho que esse pequeno movimento que a gente faz dentro do movimento, que é trazer o pessoal que quer se candidatar pelo que a gente acredita, que é uma linha mais progressista, né? Então, a gente vai fazer esse movimento para
para ajudar a reverberar isso. Então, esse tipo de ação, né, e outros, né, é muito importante que parta da pessoa comum. A gente não pode só ficar esperando, e nem só, eu acho que é muito importante a política partidária, né? A gente não pode demonizar isso jamais, porque é dali que se efetiva as ações, mas a política que a gente faz no nosso meio social, né? No nosso campo de atuação, enquanto professor, né? Ou enquanto, não sei, que você trabalha, enquanto padeiro, né? Enquanto trabalhador, enquanto ser vivente, você tem sempre uma forma de fazer política. E fazer política é você pensar nisso que eu falei. Eu entrei no ônibus, eu comecei a ver o ônibus cheio lotado, eu comecei a olhar, fui fotografar para denunciar, e eu falei, como faz isso? Eu fui perguntar para um amigo meu o que, que eu faço, como eu faço, aí ele me indicou, vai fazer denúncia no MPE. Marisa, E... ô Fala. Marisa, deixa eu te perguntar uma outra coisa, para a gente fracionando a conversa, Ai, né? Léo, Para a gente ajuda fracionando aí, a conversa. Michel. Não, porque tem umas coisas importantes que você está falando que eu acho legal a gente aprofundar um pouquinho esses itens. Então, Aham. por exemplo, a gente falou sobre precarização do trabalho. Quando muita gente reclamava sobre a reforma trabalhista e denunciava que ela ia trazer dificuldades ao trabalhar, você trouxe um exemplo clássico, né? Quando as pessoas denunciavam que a terceirização ia fragilizar o trabalhador, está aí um exemplo clássico. Você e tantos outros, né? Então, como você disse, não é da educação só, também era na saúde, né? Inclusive na saúde. Agora você vê, É, as pessoas foram dispensadas do setor que mais seria exigido. sim. E a gente está um ano e a gente tem lido, né, um monte de relatos de equipes médicas, enfermeiros, fisioterapeutas, relatando exaustão, porque eles estão Uhum, sendo exigidos, nesse momento, para trabalhar praticamente full time. Então, uhum. hoje é difícil encontrar algum profissional da saúde que tenha disponibilidade, inclusive para montar novos leitos. A prefeitura, que recentemente tentou ampliar leitos, encontrou dificuldade para montar equipes, né? Então, eles conseguiram expandir, mas estão tendo que contratar profissionais, inclusive de outras cidades, porque em Petrópolis nós já não tinha mão de obra. Então, esse impacto chegou logo de cara, né, no início da pandemia, já muda a vida de um monte de gente, já muda a vida. E aí, você, como relator, né, saiu procurando, agilizando, mas o auxílio emergencial foi fundamental. Naquele Sim, momento, assim, quando o auxílio emergencial foi de sempre. R$ 600 por CPF, porque não era por família, né? Era por Uhum, CPF, não era por sim. residência. Ele foi fundamental, então aquilo ali. Porque tem gente agora minimizando o auxílio emergencial e dizendo que esse aqui que está para sair, de 250, ele é o que dá para pagar. Mas é o que dá para viver? Nunca, né, Michel? 600 já não dava. Assim, a Luísa receber e eu receber é o que segurou a onda da casa, né? Porque a verdade é que eu não sei como é que o povo vive, né? A gente nunca sabe. A gente sabe sim, a gente sabe porque eles sobrevivem, é tudo muito precário, né? Cidadão trabalha 12 horas, porque se você colocar na ponta do lápis, é 1 hora para sair, no mínimo, né? 1 hora para voltar. Aí tem aquela questão da hora do almoço, que você fica subordinado, porque você está no almoço, mas você está subordinado. No final das contas, são 12 horas da sua vida, da sua existência. Você fica mais ali com a sua família. E aí o cidadão sai dali, ele vai comer o feijão com arroz. Aliás, o arroz eu dou um tempo aí que estava difícil de comprar, né? Não sei como é que está agora. Acho, né? Eu acho que ainda deu uma baixada, mas ainda está muito. Aliás, toda a cesta básica aumentou muito, Fui no né? mercado hoje, o feijão subiu de novo. Nossa, né? É assim, é ridículo, né? É ridículo. E a gente escutar que o governo não tem dinheiro, como se o governo estivesse dando dinheiro. A gente está pagando imposto, pagando, 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 pagando. O meu aluguel não baixou 1 centavo, as minhas contas nenhuma baixaram 1 centavo. E assim, o auxílio ainda tem outra questão, né, o Michel, que faz o dinheiro retornar para aquele núcleo. Então, assim, é o mercado que está empregando, é a padaria que está empregando, o dinheiro está girando ali, e de alguma forma a gente está
tá fazendo a economia girar. Então, assim, como não? Por que não, né? Que isso? Que presidente é esse, meu povo? Que a gente ainda está engolindo, que assim, tá difícil de acordar e saber que esse homem ainda existe ali como presidente, né? É a nossa Marisa, maior pandemia, né? o pandemônio, né? Mas você, Pandemônio, tragédia. outra coisa bacana que você falou, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, sublinhar, é a questão que esse auxílio emergencial, ele não serve, ele não é dado, né? Ele é um direito, é constitucional. Está escrito que o Estado, a União, né? Uhum. O governo federal, municipal, estadual, eles têm que colaborar entre si para garantir a sobrevivência do cidadão. É o mínimo, né? Garantir a sobrevivência, inclusive financeira. E que existe recursos. Quando o governo federal ou qualquer outro diz que não há recurso, a gente precisa investigar para onde está indo o recurso de verdade. Né? Porque ainda que a gente entenda que a circulação e o comércio e, enfim, a economia tenha tido uma recessão, ainda tem muito dinheiro de recolhimento de impostos, né? De impostos nas três dimensões. Então é importante saber com quem eles estão gastando o dinheiro. Exato. Provavelmente eles não estão deixando de pagar juros de banco, né? Exato. E os bancos não vão abrir mão de nenhuma fração dessa dívida do Estado, renegociar para pagar daqui a 5, 10 anos, quando a coisa estiver melhor. Essas pessoas não abrem mão de receber o seu na hora. Então, o povo precisa passar fome, ficar desesperado em sobrevivência, e os multimilionários, banqueiros e outros, né, que são credores do governo, não vão ceder nada. Então é disso que a gente fala, né? Existe dinheiro e existe uma escolha governamental de para onde encaminhar esse dinheiro. Estão escolhendo dar pouco para o povo e está óbvio que esse dinheiro não vai dar para sobreviver. Agora, outra coisa que você falou que eu também quero sublinhar é a questão do ônibus, né? Uhum. Independente da pandemia, a crise do transporte já havia. Como você disse, né? São 12 horas entre sair e voltar para casa. Uma boa parcela disso é dentro do transporte público. É engarrafamento, né? É o ônibus que passa no horário errado, é o ônibus que quebra. Em Petrópolis, a crise do transporte não começou com a pandemia. Isso é claro, né? Existe aí uma história toda de empresas de ônibus que, de alguma maneira, se aproveitam, né, da situação para colocar a culpa na pandemia. E reduzem frota, e é preciso também questionar se essas empresas que sempre lucraram na sua... Porque também transporte público é uma concessão pública, né? Uhum. O direito ao transporte é um direito da cidade, é um direito das pessoas. A prefeitura transfere esse direito para essas empresas fornecerem o serviço. Se elas não fornecem, o serviço tinha que ser devolvido ao povo. Exato. Tinha que ser devolvido à concessão pública. Olha, não dou conta, não sei fazer, está dando tudo errado, estou entregando a minha concessão. E a prefeitura abre licitação nova, né? Faz licitação nova para novas empresas que se proponham a fazer com competência. Agora, Marise, continuando um pouquinho, você estava relatando que você, durante um tempo que trabalhou agora na pandemia, estava indo para ponto de ônibus, estava pegando um ônibus lotado para ir para o trabalho, e que de uma hora ou outra você ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu faço, o que eu denuncio? O que você descobriu com isso? Ou qual era a sensação que você tinha primeiro, né? Como é que era chegar ali, porque assim, eu falo de uma posição muito confortável, que é a posição de professor concursado, que está dando aula remota. Na minha matrícula do estado, do município, eu estou dando aula remota, né? Por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas, então eu não estou precisando enfrentar essa situação. Convidar você para vir falar aqui era para que alguém que está vivendo isso narrasse essa situação. Porque muita gente como eu, pode, na minha posição que eu estou, pode imaginar, meu Deus, mas que absurdo, por que o prefeito não decreta lockdown, por que não bota os ônibus logo? Tem uma dificuldade aí, né? Não é tão simples assim. Como é que você imaginou resolver a questão dos ônibus? Como você procurou essa informação?
Você estava contando isso para a gente quando eu te interrompi, para fazer É. sublinhar esses itens. Agora conta Mire- para a gente, por favor. Michel, eu ando de ônibus, filha de caminhoneiro, né? Então, pobrinha mesmo, né? Então, assim, eu ando de ônibus desde que eu me entendo por gente, sou aluna de escola pública, fiz minha faculdade na escola pública. Então, assim, eu sei bem dessa realidade, sei que isso não é uma novidade para ninguém, né? Para mim não é uma novidade. Só que, assim, quando você pensa em pandemia e quando você fica lendo as regras e isolamento e tal, e eu fiquei um tempo afastada realmente, né? Porque era a primeira parte da pandemia, eu pude fazer o isolamento. Quando eu entrei no ônibus e eu vi as pessoas de ombro, assim, com o rosto, né? Eu me senti uma idiota, ninguém, parecia que eu estava num mundo paralelo, né? Parecia que tudo aquilo que eu estava achando que era o certinho, a cartilha que eu tinha que seguir, aquilo ali direitinho, era nada. Porque dentro do ônibus não funciona. Então, assim, todo o cuidado que eu estou tendo, quando eu entro dentro do ônibus, não existe aquilo. Ainda para debochar da minha cara, eu falo da minha, pensando em todos, tem um aviso dizendo que, pelo decreto tal, só 12 pessoas em pé. O que eu já acho muito, porque 12 pessoas em pé, você subentende que os banquinhos têm um do lado do outro, né? Então, assim, qual é a distância que a gente tem que ter, Michel? É 2 metros um do Um outro? metro e meio, 2 metros, dependendo do Dentro do ambiente. ônibus, isso acontece. Eu fiz assim, eu botei minha mãozinha assim disfarçadamente, eu fiz só isso aqui, ó. Eu para outra pessoa, tá? E aí eu fiquei olhando, que aí tu começa a pensar no absurdo que é. Porque é absurdo, é tão caótico. E eu me senti assim, sabe? E aí, nesse dia que eu fiz umas fotos e que eu fiquei muito revoltada, eu entrei no ônibus, aliás, foi véspera de feriado. A empresa resolveu que, por ser véspera de feriado, tinha que diminuir mais um bocadinho a frota. Então, tiraram o ônibus que eu costumo pegar. Aí eu peguei o próximo, já saí, já estava meio atrasada. E o ônibus apinhado. E eu falei, o que aconteceu? Cadê o outro ônibus? Eu perguntei para o motorista, cadê o outro ônibus? Ainda falei, a empresa só quer encher o ônibus, o que é isso? E eu fiquei muito indignada, muito indignada. E eu peguei, eu falei, o que eu faço? O que eu faço? Eu falei, é celular, né? Que a onda é celular. Então, ao invés de fazer selfie, eu falei, vou tirar foto aqui disso. Comecei a tirar foto e tirei foto lá do aviso e fui fazendo. Eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer com isso? Vou botar no Facebook, vou botar no Instagram. Aí eu fui perguntar para um amigo que eu julguei sabedor, né? Enfim. E aí ele falou, ó, denuncia no Ministério Público e vai lá, faz a sua denúncia, me deu o link. E aí a gente não tem essa informação, né, Michel? A gente não tem essa formação para o povo, né? Acho que, no geral, né, me questionando, a gente não luta enquanto povo junto pelos nossos direitos. É nosso direito estar dentro de um ônibus com o mínimo de segurança, já que a gente tem que trabalhar para manter a economia girando, porque o lixeiro parou. Vai ver a condição que o lixeiro está parando, né? Vou falar lixeiro porque arrumaram um nome bonitinho, mas é isso que o pessoal está sendo tratado como lixeiro, né? As pessoas estão trabalhando, sempre trabalhou de forma precária, e se greve de lixeiro acontece, a rua fica, né? Um dia que eles não trabalham, e esse povo é aquele povo que a gente está falando, que trabalha essas 12 horas aí, né? No mínimo, e que vai para casa e que não tem um alimento adequado, não tem uma casa decente, não tem, às vezes, água potável dentro de casa, está morando apinhado dentro das comunidades com mais 6, 7, 8, e a casa uma do lado da outra. E aí a gente fica com esse discurso de distanciamento, só que tá certo o discurso, não sou contra, não. O que eu acho que a gente tem que fazer é mobilizar o máximo de pessoas, eu acho que é essa a nossa intenção no Movimento a Petrópolis, para onde direcionar a nossa cobrança. A nossa cobrança não é com o povo em si, com o outro, com o meu par, mas com os políticos, com os representantes, com esses caras que estão lá, né, com essas caras pálidas que estão lá, recebendo do imposto que a gente paga como servidor. Então, estão ali para nos servir. Se não estão ali para nos servir, não precisa estar ali, não tem que estar ali, eu não tenho que obedecer uma política que não foi feita para me servir, né? Porque Ô, senão ela Marisa, descamba, né? imaginando que a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores fez um decreto e que o decreto estava exposto dentro do ônibus
só podem ter 12 pessoas em pé, segundo o decreto e tal. Duas perguntas. Uma, tinha aí embaixo canal de denúncia para quem descumprisse a lei? Porque se tem uma Aham, lei, imaginando como se fosse o PROCON, né? Você vai no sim. estabelecimento comercial, tem lá o número do PROCON, tem que ficar exposto. Parece que nas empresas de ônibus tinha que ter a mesma coisa, né? Tinha que ter um número para denúncia, tinha que ter uma ouvidoria na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Agora, recentemente, criaram, né, um canal de denúncia na Câmara de Vereadores, um canal para isso. Mas, enfim, agora, né? Já estamos um Mas ano de pandemia. pois é, criou, mas é preciso divulgar, né, Michel? É preciso explicitar isso de forma É ampla, preciso usar estar pregado mídia. junto da lei no ônibus, é isso que eu estou dizendo, né? Tem que estar ali Porque do senão, lado. a verdade é que as pessoas não sabem dos seus direitos. A gente tem que ter essa consciência. O Brasil tem uma educação falida, projetada para ser falida, e até hoje a educação básica, que é a que forma o cidadão, que é a que está atuando na personalidade, na hora que a gente, né, que a criança está formando a sua personalidade, a educação básica entra ali ajudando, é muito precária, né? Existe Em uma todos os níveis, né? Pode falar, Michel. existe uma desinformação programada. Sim, É como você está dizendo, né? Além da escola, aquele decreto pendurado no ônibus, ela tem uma desinformação explícita, que é para onde não denunciar, entende? Então, exato. cumpra-se a lei, mais ou menos, né? Porque é feito para não cumprir, porque você não pode denunciar. E aí você fez a foto e depois você me contou, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, depois se você quiser Uhum, pular essa parte, você pula, tá? tá. Mas você me contou que teve gente que ficou aborrecida dentro do ônibus quando você começou a tirar foto, as pessoas brigaram Eu nem ia contigo. contar, mas assim, vamos contar então. Pois é. E aí eu Desculpa. não, tudo bem, não tem problema, que a gente não quer malhar o amigo, né? Embora eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada, porque na hora que eu estava fazendo foto ali, a moça estava preocupada em não sair na foto, e aí cochichou pro lado, assim, eu espero que eu não saia na foto. Meu sanguinho meio quente, deu uma esquentada, eu falei, não tô tirando foto da senhora não, não se preocupe. A senhora está preocupada com a foto, a senhora devia estar preocupada com a pandemia. Inclusive, trocador e motorista sentados aí, muito mais expostos que a gente. E a gente, enquanto povo, tem que. Eu falei isso tudo para ela. A gente, enquanto povo, tem que estar unido, tem que estar lutando junto, que é por isso que eles estão fazendo o que fazem com a gente, enchendo o ônibus de gente. E eu ouvi a frase que me jogou no chão, que foi: você está aqui porque você quer. É Aí eu aí que eu queria falei: chegar, Marise. e aí, gente? É aí, Marise, aí que eu quero chegar. Você estava ali por livre e espontânea vontade? Ah, Lara, desculpa. A Lara, linda, maravilhosa, que falou uma coisa linda. Ah, Lara, obrigada. Eu amo muito a educação, gente, eu amo mesmo. Eu faço isso, não é para ficar rica, não, porque eu já nem quero mais. Nasci Nenhum pobre, vou de ficar assim nós. mesmo. A educação é muita vontade de transformação social, de um país melhor, né? Acho que é isso que faz a gente da esquerda ser mais legal. Inclusive, você estava dando uma Tamo aula junto. dentro do ônibus naquele momento, né? Estava dando uma aula de cidadania, falando para as pessoas que elas precisam Eu só queria denunciar, que elas mais um. precisam. Olha, Michel, eu fiz uma conta assim por alto, eu tenho a impressão que tinha umas 70 pessoas dentro daquele ônibus. 70, 80, porque se cabe 30 e tantos em pé, 30 e tantos sentado, né? Tava tupido. Eu falei, só queria um que falasse assim. O trocador timidamente falou assim: não aguento mais esse ônibus lotado. Aí, quando eu olhei para ele, falei assim: o senhor tem toda a razão. Mas ele não continuou, obviamente, porque a gente sabe, né? Não quer perder o emprego, né? Quer Claro, trabalhar, eles também precisa estão ali. comer, né? E aí, o Então, que eu vi se ele era. fala me dando força, imagina o que vai acontecer quando ele chegar na empresa. Tchau, mané, vai embora, porque aqui você é um subversivo e você não presta para trabalhar para a gente, porque você é peça de reposição. É isso, infelizmente, E é né? aqui que entra a minha pergunta, né? Nem o cobrador, nem o motorista, nem as pessoas que estavam ali dentro estavam ali porque querem. Não. Naquela situação, claro, dentro do ônibus, né? Naquele ônibus lotado, ninguém estava ali porque quer. E talvez seja essa a grande reflexão, né? As pessoas É. estão sendo empurradas contra a sua vontade, consciente ou inconscientemente, para esses espaços de lotação, de aglomeração. E quando a moça disse para você que você está aqui porque quer, é porque talvez ela não tenha consciência de que ela não está ali porque ela quer. Ela está ali porque ela não tem escolha.
Sim. Porque quem tem escolha, de verdade, não ia passar por isso. E, Não. e, e que tipo de estratégia? Porque assim, agora que a gente já está no meio do furacão, né? Inclusive um feriado, agora você vê, a gente está no pior momento da pandemia e o governo estadual faz um feriado, junta, aglutina vários feriados numa data próxima e diz esse nome, olha, vou dar um mega feriado, vários feriados juntos. A palavra Mas, feriado, no ouvido de gente que já está pegando ônibus lotado, que já está se expondo, que já está convivendo com o risco, significa o quê? O que você acha que significa isso para as pessoas? eu vou me aglomerar no outro lugar, né? Eu vou para o shopping, eu vou para a praia, eu vou para a cachoeira, eu vou para casa do amigo. Porque se eu estou dentro do ônibus aglomerado, eu posso aglomerar em qualquer lugar, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente tem um representante da nação com esse discurso maluco, né, de que é gripezinha, de que não é nada, que não usa máscara, e o outro manda enfiar máscara, não sei onde. Isso está muito ruim, né, Michel? Porque muita gente acha que é isso mesmo, que o presidente fala é aquilo, né? Porque ele é o presidente, né? E como é que a gente sai dessa. A gente tem que olhar para uma realidade muito triste, porque não é que o povo é ruim, não. Foi alijado de estudo, de escola, Quando eu falo isso, De educação, cidadania, né, de Marisa? Foi alijado de cidadania, eu não estou cidadania. falando de estudo técnico, especialista, não. Eu tô falando de uma educação que eu acredito que é aquela que ajuda o outro a pensar. A gente se ajuda a pensar, a ser questionador, né? Principalmente a duvidar, porque é por isso que as mentiras, né? Tal fake news, mas as mentiras, falando no português. Então aí, e tem gente falando em terra plana, que a gente fala, mas como que a gente chega nesse lugar? A gente chega nesse lugar a partir do momento em que a gente não desenvolve o nosso cérebrozinho, a nossa capacidade cognitiva, o nosso pensamento, que isso tudo é uma elaboração. Então, assim, o povo não é nada ruim, não. Eu escuto cada coisa maravilhosa, porque eu adoro andar de ônibus. Não é hipocrisia, não, tá? A alegria de pobre é ver o ônibus no ponto, né? Mas, assim, a parte boa de andar do ônibus é ver a realidade do outro entrando aqui, sabe? E às vezes coisas incríveis que você escuta e tu fala, que sacação de vida, que, sabe? Então, assim, não é que o povo é ruim, ou que o povo é burro, ou que é isso, ou que é aquilo, não. A gente precisa se ajudar, a gente precisa, né? Quem tem um pouquinho mais, dar o seu quinhão e contribuir, porque a gente não pode mais esperar de governo nenhum. Tem que ser para ontem, para as E, futuras gerações, e é né? daqui que eu parto para outra pergunta. Ah, Você, hum. ao ver essa realidade, ao conviver com essas pessoas, acredita que é possível superar essa realidade, não no futuro, não com educação, para daqui a uma geração inteira, mas hoje. É possível que haja um movimento de trabalhadores, é possível mobilizar essas pessoas para que elas entendam rapidamente que essa normalização do risco, essa naturalização do perigo, ela não deve ser aceita, ou você acha que não dá para fazer isso agora no curto momento? Talvez você conheça uma história de pessoas que tenham, durante esse período, adquirido consciência e procurado informações, como você fez de procurar um amigo que indicou o Ministério Público. Será que a gente não precisa empoderar as pessoas para que elas se sintam capazes, fortes, suficientes para agir como um corpo único? Sim. Como é que você pensa Então, isso? É eu, possível? eu dizer que se é possível, eu acredito, na verdade é meu sonho, né? Eu sonho com isso, mas eu acredito que a gente tem que se responsabilizar, cada um de nós. Eu acho que tem que partir da gente, a gente tem que fazer a poeira sair do chão. E seja no mínimo, no micro, no miudinho, né? Eu acho que tem que ser naquele movimento pequeno que você acha é uma pessoa só, não, é uma vida, é uma pessoa e ela vai ser multiplicadora. Nós somos multiplicadores, né? Eu sempre que eu entrava na minha sala de aula, eu olhava cada aluno como um multiplicador, porque ele sai dali levando para a família, ele sai, enfim, e para o futuro. Então, a gente tem que olhar de um a um mesmo, tem que ser humilde. Então, eu só acredito, Michel, que pode acontecer alguma mudança
se a gente realmente se incomodar, mas não de ficar falando virtualmente, é ótimo falar, precisamos falar, né? É uma forma de expandir, falar é muito importante, até para a gente entender também o que está acontecendo. Mas a gente tem que fazer ações efetivas, alguma ação tem que ser feita, a gente tem que falar com as pessoas mais diretamente, não desistir. Eu só acredito assim, porque a política ela vai ser a longo prazo, a política partidária, né? A gente está vendo aí, avança um, anda dois para trás, né? E a gente não pode esperar mais, não, né? E a luta é para gerações, a vitória da luta é para gerações futuras. Então, eu acho que, sinceramente, eu não estou muito otimista agora, nesse momento, não. Eu estou vendo muita tristeza. Eu sou uma pessoa muito alegre, você me conhece, né, Michel? Estou sempre tentando fazer uma brincadeira, estou sempre. Mas eu sinto muita tristeza, né? Mas, sendo realista, estou muito triste. Mas eu só tenho esperanças nisso, que a gente realmente se mobilize para tentar fazer qualquer coisa, principalmente nos educarmos, né? Essa educação mais ampla de conversa, de diálogo, Educação horizontal, não é isso? Essa educação com um é colega. isso. Eu tenho mais ou menos 20 anos de sala de aula, Marisa. Eu trabalho na educação há mais ou menos 20 anos. Um pouquinho mais, estou arredondando. E uma das coisas que eu aprendi é que não há melhor formação de professores do que sala de professores. Uhum, Aquele espaço ali é um espaço de troca tão múltiplo. E eu sempre trabalhei em várias escolas, né? Nunca trabalhei numa escola só. Então, assim, a troca de experiência que você vê os colegas levando de uma escola para outra, reunião de planejamento, onde todo mundo dá palpite, é de uma construção coletiva poderosíssima. Então, quem é professor como eu vai entender o que eu estou falando. uhum, E o que você está dizendo é exatamente essa educação horizontal, né? É essa educação do trabalhador com o trabalhador. Então, eu uhum. passei por situações de trabalho, por exemplo, em que o patrão fez jogo duro com um determinado direito e eu não sabia que tinha direito. E um colega me cutucou um dia e falou assim: rapaz, faz o seguinte, vai lá e vê não sei o quê, porque você tem direito. Falei: ah, é? Isso, então foi um colega que me orientou. Então, acho que você está falando, caminha por aí, né? Se É, os trabalhadores, quem se encontra no ponto de ônibus, quem se encontra na padaria, quem se encontra na feira, se todos nós tivermos diálogos uns com os outros e nos hum, importarmos com as dificuldades uns dos outros, a gente vai dando pequenos toques, né? Pequenas falas, sim. olha só, procura tal coisa. Vai ali no Ministério Público, manda essa foto por e-mail, faz uma denúncia Uhum. anônima, É, né? E aí, se mais pessoas fazem esse movimento, talvez não demore tanto, Marisa. Talvez não seja tão demorado. a minha Talvez. esperança mora aí, a minha esperança mora aí. É o movimento da gente, a gente não pode ficar esperando que o mito chegue aí, seja lá qual mito for, entendeu? Eu não acredito numa pessoa. Até porque a gente tem um sistema muito complicado, né? A gente já vive o capitalismo, que é uma situação muito complicada, né? Então, assim, não vai ser um. Vai ser. E assim, o povo tem que estar nessa luta, o povo tem que estar atuando. Se o povo não atuar, o que vai chegar lá são os oportunistas, né? É isso que a gente está vendo. Então, a gente tem que fazer movimento político, volto a dizer, não é o político partidário, mas também, mas o movimento político social, de estar, como você falou, chamando aquele colega professor, e a gente é da educação, né? E todo mundo já me conhece, né? Aquela que adora falar de política. Mas assim, eu tento não ser arrogante, não sei se eu consigo, mas eu tento não ser uma pessoa, mas eu tento falar, olha, vamos prestar atenção nisso, vamos ver isso, porque a gente acaba tendo que insistir com amor, né, o Michel, e eu tento fazer isso, né, com aquele amor, com aquele carinho, com aquele cuidado, mas a gente tem que falar, a gente não pode querer não ser o chato, né, porque depende, a vida da minha neta tá aí, a minha neta vai entrar no mundo, porque onde tem pobreza, não é só a pobreza do outro, não, tem um aumento de violência, tem um aumento de lixo na rua, tem um monte de coisa, porque um povo mal educado, ele não tá nem, ele tá mal educado no sentido de não ter educação, né, de não ter as conquistas, né, para que ele possa se emancipar. O Estado não liga para ele, ele vai ligar para o quê?
se o tal entorno não liga para ele. Tanto faz se ele tem água potável ou não, se ele tem saneamento, tanto faz para todo mundo. Então, aí a gente acaba entendendo por que que as pessoas também agem com desprezo com a vida, entendeu? Eu acho que é tudo um grande emaranhado e a gente tem que abrir essa roda e trazer para perto pessoas para pensar isso melhor, né? Eu não acho que é uma solução nada disso que eu estou falando, mas a gente precisa discutir muito isso em todos os lugares, né? Abrir mesmo essa roda para a gente começar a interferir na vida desse país que é muito grande, né? E a nossa realidade ainda é uma realidade sudeste, né? Claro. Então, tem realidades que eu acho que a gente não consegue nem sonhar, né? De tão mazelas mesmo, de tão triste. Então, eu acho que é por aí, né? Tem uma, tem uma outra poesia, e a gente está chegando nos últimos 10 minutos da live, que tem, que tem, um, que tem uma esperança nisso, né? E talvez aquilo que a gente não acredita que aconteça num espaço curto de tempo, a poesia, a arte tem o poder de transformar isso, né? Inclusive a questão do tempo. Às vezes uma coisa que está meio escondida, ela brota, ela vem à tona pelo poder de uma manifestação artística, né? Então, a gente tem, na história do Brasil, recente, né, da ditadura, a importância da arte para transformar o país num país democrático, né? Então, eu acredito muito no despertar dessa consciência por meio da arte, né? Do Sim. fazer artístico. Uhum. Então, do fazer cultural, né? De valorizar a cultura local, aquele movimento cultural que a pessoa se identifica e se Uhum. entende como comunidade. A Uhum. comunidade pode ser quem mora junto no mesmo quintal, a comunidade pode ser quem mora junto na mesma rua, no mesmo bairro, a comunidade pode ser uma comunidade de trabalhadores de uma determinada área, a comunidade pode ser uma nação inteira. Uhum. Então, eu acho que, do jeito que você está falando, eu venho pensando sobre o que você está dizendo e pensando que a gente precisa fortalecer o nosso sentido de comunidade. Comunidade como povo, de um se Uhum. importar com o outro, no sentido de querer que o outro se entenda e se movimente no sentido de emancipação, no sentido de ser dono da própria vida. Não de imaginar ou não de acreditar que ele está no ônibus lotado, sujeito àquela condição, porque quer. Porque, Uhum. evidentemente, ele não está emancipado naquela situação. Ele não está autônomo. Ele Uhum. talvez acredite, mas enxergar isso é um processo, né? E cada Sim, um vai sim. enxergar a seu tempo, cada um vai demorar um tempo para se entender e para dar o seu grito de independência. Porque também tem isso, né? Existem pessoas que demoram um pouco de tempo para entender, para se entender e serem capazes de dizer não. E a gente sempre procura, na hora que vai dizer não a certas situações de exploração, o caminho da alternativa. E muitas vezes o caminho da alternativa não está claro. O Uhum. caminho da alternativa ele está obstruído, propositalmente obstruído. Não querem que a gente veja a luz no fim do túnel. E você trouxe uma, logo no início, que é, diante dessa tragédia da Covid, diante da tragédia econômica, né, do risco iminente de todo mundo ficar de todo mundo, modo de dizer, né, mas de um desemprego maciço, obstruem a nossa visão das alternativas. E o Estado é essa alternativa. Aqueles que dizem Estado mínimo, de propósito obstruem a nossa visão, fecham a nossa Uhum. visão para entender que o Estado tem essa obrigação. É o auxílio emergencial que você lá no Sim, início trouxe. sim. A gente poderia estar fazendo um lockdown de verdade se as empresas, se os empregos fossem mantidos. Uhum. Houve uma tentativa lá no início, né, nos meses de maio, junho, julho, e depois durou um pouco mais, foi renovado,
inclusive de manutenção de empregos, redução de carga horária, o governo pagava auxílio-desemprego, tinha algumas estratégias. E depois o governo abandonou porque apostou no caos, porque apostou que o desemprego ia empurrar as pessoas para qualquer coisa, para qualquer sobrevivência. E o que está acontecendo é que as pessoas estão sendo empurradas para a morte. Exato. Então, a gente, talvez, essa conversa sirva para você ensinar a nós que é possível, no miúdo da vida, no bate-papo, na conversa de esquina, levar ao outro essa informação, como você também citou, né? Sermos multiplicadores dessas saídas. Mostrar para o outro que aquilo que ele não enxerga alternativa, na verdade, tem. É possível encontrar essas alternativas se a gente tiver alguém que converse com a gente. Porque sozinhos, como você mesmo disse, a gente não chega. Exatamente, é isso aí. O povo tem que estar unido, né? O povo tem que se reconhecer, né? A gente tem que criar essa empatia, né? E é isso que você falou, o auxílio tem que ser pro empregado e tem que ser pro empregador. Porque o empregador, ele não é rico, né? Ele está fazendo investimento ali. Os ricos estão fazendo investimento financeiro, né? Estão fazendo o dinheirinho virar e aonde o governo está pagando juros, né? Eles estão lá nos lugares mais lindos que o mundo tem para oferecer, que, aliás, estão acabando com a natureza, mas esses paraísozinhos ainda existem aí para eles, são particulares, né? Então, é uma loucura, né, Michel? Pensar é muito... O dono da padaria, o cara que abre a padaria de manhã e emprega o padeiro, um Os 4 balconista, funcionários ali, ele né? também é proletariado, né? Porque ele também está vendendo a força de trabalho dele para ele mesmo. Exato. Né? Ele não é dono de commodity para vender em Frankfurt, em Nova York. Ele não é capitalista. Mas ele defende isso como ideia com muita força, né? E muitas vezes, como você mesma lembrou, e eu estou aqui recapitulando o que você disse, para a gente reforçar isso, que o auxílio emergencial era o que ia deixar o comércio dele aberto. Exato. Porque aquela comunidade ali vai comprar na padaria dele. E se não tiver dinheiro para a comunidade, não adianta não ter lockdown, porque sem dinheiro os caras não vão comprar, mesmo que a padaria fique aberta. Então, o auxílio emergencial é fundamental. Ele é primordial para qualquer conversa. Exato. Inclusive a conversa do lockdown, né? Sim, sem dúvida. E é o Estado, o Estado tem que proporcionar isso. Não é responsabilidade sua, nem minha, nem do dono da loja que eu trabalho. Entende? Não, o Estado tem que subsidiar isso. Para isso que nós pagamos esses homens, essas mulheres, essas pessoas que estão no poder. É para isso que eles estão ali. E é importante que a gente fale isso para a pessoa que está do lado. Olha, a solução é de lá, não é de outro lugar. Não é comigo, não é contigo. Não é você que vai salvar o mundo mantendo a sua loja aberta, né? Ou salvar teus funcionários. Não, porque, Michel, eu tenho um tio que faleceu e a tia ficou entubada sem saber, acabou entubando sem saber que ele faleceu. E eu fui pesquisar o que era entubar, que eu não tive coragem. Eu falei, se eu precisasse entubar. E aí veio uma outra informação na minha cabeça, que foi a pessoa que saiu correndo do hospital porque ia ser entubado. Não sei se você viu isso. E eu falei, gente, o que é isso? Por quê? Qualquer um pode ser entubado, não é verdade? Por que você acha... Sei, o que a gente pode saber? Então, assim, a gente tem que cuidar muito disso, né? E aí, quando eu fui ver isso, eu fico pensando assim, não tem economia, não tem dinheiro, a gente tem que parar tudo, né? É parar tudo e fazer o que a ciência, o pessoal da saúde, que é o que está preparado para isso, seguir essa orientação. E eu sei que o nosso tempo está acabando e eu adorei esse papo. Eu também. Eu quero falar primeiro da minha imensa admiração por você, dizer que ela não vem de hoje, não vem de ontem. Essa admiração, ela é muito grande, de muito tempo, desde que a gente se conheceu. A gente não conseguiu estreitar esse laço que a pandemia veio atrapalhando, né? Quando a gente estava conversando mais, a pandemia interrompeu isso. Mas eu fico muito feliz, fico muito alegre, muito orgulhoso. Eu digo
eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu sou fã dos meus amigos. Os meus amigos são meus ídolos. Você é minha ídola, Marisa. Eu te Ah, admiro muito. e Você é uma das minhas ídolas. você diz exatamente o que eu penso. Quem tem amigo tem tudo, gente. É muito precioso. É muito precioso a gente identificar no outro, né? Amor, empatia, alegria de ver o outro bem, poder contribuir com, com o bem-estar do outro e sentir que o outro se preocupa com a gente. Enfim, essa coisa preciosa que é a amizade. E eu acho, é isso mesmo que você falou. E tudo isso aí que você sente por mim, eu sinto também por você. E você sabe que eu já falei que eu adoro falar tudo que eu sinto para as pessoas que eu amo. Falo, eu acho isso muito importante. A gente precisa dizer para as pessoas o quanto elas são maravilhosas e grandiosas e importantes. E um beijo. Eu acho que eu vou ter que me despedir, né? Vamos dar a última palavrinha, porque está Aham, faltando 2 minutinhos. E aí aham. se despede, termina, e depois eu faço a despedida. Então, eu quero agradecer, né? Eu acho que a gente tem que viver agradecendo, eu vivo agradecendo por tudo, agradecendo esse encontro, agradecendo estar aqui, quem está aí junto com a gente. Vi um monte de gente que eu gosto muito, uns eu não conheço pessoalmente, mas é muito legal saber que tem gente aí nos escutando, né? E é isso, agradecer muito você, aos nossos companheiros queridos e amados que está junto aí do Movimento Petrópolis, que para mim é um presente, né? Que veio com as eleições de lá de trás, mas que é uma sorte. E a gente tem que olhar a nossa sorte, né? Que é muito bom isso. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Bom, então eu vou encerrar agradecendo a todo mundo que assistiu a gente. Agradecer a quem vai assistir a gente gravado depois, Sim. né? Também o Movimento agradece. Quem ainda não segue o Movimento no Instagram, no Facebook, procura as nossas páginas, nossos meios de comunicação. Eu vou agradecer também a toda a equipe do Movimento Petrópolis, que deixou esses dois aqui batendo papo 1 hora na página, né? Confiou na gente, né, Marisa? É. Então, eu espero que a gente tenha feito uma conversa que seja uma conversa real, sabe? Sobre a vida real, nada de teorias especulativas, nada de tentativas, sabe? De explicar para a bolha. Não. A gente bateu um papo gostoso, foi muito bom te ouvir. E, como não podia deixar de ser, eu sou uma pessoa que adoro terminar as coisas em alto astral. Então eu vou soltar aqui uma musiquinha, um sambinha, porque para mim tudo termina em samba. E aí a gente vai ouvindo uma Mara- maravilha de música e se despedindo. Tá bom? Maravilha, maravilha. Adoro. Que tudo acabe com música e poesia. Gonzaguinha. Amo. A gente quer carinho, a gente quer calor no coração, a gente quer suar de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de babaca. Não mesmo. A gente não tem jeito de babaca. A A gente não gente está não quando descosta na janela pra passar novela. Grande Gonzaguinha, maravilhoso. Pleno direito. A gente quer viver todos os defeitos. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. Cidadão. A gente quer viver uma nação. Vamos lá, Michel. A gente quer fazer o nosso amor. A gente quer fazer. E aí a gente se despede com alegria, com leveza, no meio dessa vida toda muito dura, que a gente consiga demonstrar afeto. Muito afeto para todo mundo, muita carência de abraços nessa pandemia, mas é isso, gente.
Digam a quem você gosta, o quanto você gosta. Obrigado, Marise. Beijo, querido. Beijo. A gente